Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nós estaremos esclarecendo que a Bíblia viveu em regiões da Palestina. O próprio Jesus, a gente vê na lei de Moisés, que foi dita nos Salmos, que foi dito pelo 24 de Lucas, onde ele diz que convém que se cumprisse, dizia que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Nós vamos estar tratando sobre a veracidade dos textos bíblicos. Isso mesmo, por que devo acreditar na Bíblia? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto, principalmente alegando que a Bíblia foi escrita por homens ou que a Bíblia tem contradições. Então nós vamos trabalhar em cima desses dois prismas. Primeiro, tratando sobre a questão da Bíblia ter sido escrita por homens, a gente tem que entender um pouco sobre o que significa inspiração bíblica. A palavra inspiração significa vento, trazendo para uma linguagem mais exegética, significa que Deus soprou no ouvido dos profetas e dos apóstolos aquilo que deveria ter sido escrito. Veja, o texto bíblico é escrito por homens, mas o conteúdo e a essência desse texto foi passado por Deus. Esse é o primeiro ponto que você precisa compreender sobre essa questão. Sobre a questão da inspiração, por exemplo, de que forma eu posso usar um texto bíblico para atestar que de fato foi Deus que entregou aquela mensagem ao escritor? Você pode observar comigo no livro de Jó, no capítulo 26, onde vai dizer que Deus deu peso ao vento. Isso é uma descoberta científica que foi alcançada depois de muitos anos. Outra descoberta científica também, nesse mesmo aspecto, no livro de Jó, no capítulo 26, é onde fala sobre a questão da Terra e da sua órbita. Todos nós sabemos que a Terra, ela funciona sobre o vazio, ela é sustentada sobre o vazio. E no capítulo 28 é dito que Deus deu peso ao vento. Então, resumindo, duas descobertas científicas, não bastante, você vai encontrar no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 40, onde Isaías diz que Deus é aquele que está sentado sobre o globo da terra. Como Isaías, como Jó poderiam ter informações científicas se não havia nenhum tipo de recurso nesse sentido na época? É simples a resposta. Deus colocou na mente deles, Deus soprou no ouvido deles essas verdades para que eles pudessem transcrevê-las. Além desta evidência, você também pode encontrar uma outra evidência clara de que de fato a Bíblia foi inspirada por Deus. Como, por exemplo, as profecias que descrevem a vida de Cristo através da sua trajetória. Jesus nasceu, Jesus viveu em regiões da Palestina e tudo isso foi relatado por profetas. Isso é chamado de profecias messiânicas. E o maior profeta messiânico que conhecemos é o profeta Isaías, justamente pelo volume de profecias dele a respeito de Jesus. Então você vai encontrar uma infinidade de profecias, não somente sobre Cristo, mas sobre outros eventos que se cumpriram de forma cabal, de forma ampla e plena no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías, no capítulo 53, ele descreve um pouco sobre a trajetória da morte expiatória de Jesus e as consequências práticas disso a ser sobre os nossos pecados. Bom, Isaías foi um dos maiores escritores que vaticinaram a respeito da trajetória de Jesus. E você vai ver que isso de fato aconteceu. Então, faltaria tempo para citar uma a uma das profecias que se cumpriram no Novo Testamento. Sobre o próprio Jesus, a gente vê no capítulo 24 de Lucas, ele dizendo que toda a profecia que foi dita na lei de Moisés, que foi dita nos Salmos e que foi dita através dos profetas, eram todas elas necessárias para que o seu cumprimento, ou seja, todas as profecias acerca de Cristo se cumpriram. E isso é ratificado pelo próprio Jesus no capítulo 24 de Lucas, onde ele diz que convém que se cumprisse tudo o que foi dito a respeito dele através da lei de Moisés, através dos profetas e através dos salmos. Você encontra também em Isaías no capítulo 46 uma fala que diz que Deus é aquele que conhece o fim desde o começo, ou seja, nada é novidade para Deus. Deus já sabe exatamente de tudo o que vai ocorrer no futuro, mesmo antes disso começar. Então, você observa claramente, através do Antigo Testamento, que tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu, que toda a informação científica, de fato, hoje se comprovaram.
Como os escritores do Antigo Testamento poderiam ter acesso a informação tão precisa, se não através do próprio Deus? Bom, esse é o aspecto da inspiração do texto bíblico. Nessa inspiração do texto bíblico, a gente observa também que houveram 3 escolas teológicas de interpretação bíblica na época que trataram sobre a inspiração bíblica. Temos a ortodoxa, a moderna e a neo-ortodoxa. A ortodoxa dizia que a Bíblia é toda inspirada por Deus. A modernista dizia que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E a neo-ortodoxa dizia apenas que a Bíblia se torna a palavra de Deus, a partir do momento que ela fizesse algum efeito na vida do seu leitor. Bom, sobre essas 3 perspectivas de inspiração bíblica, vamos passar agora para uma etapa interessante. Vamos submeter elas ao crivo bíblico e ver qual delas realmente de fato faz mais sentido. Bom, se a gente for ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus, corroborando com a linha de pensamento ortodoxa. Quando você vai ler 1 Pedro, no capítulo 1, vai dizer lá que nenhuma escritura é de particular interpretação humana, mas que toda ela foi produzida pelo Espírito Santo, que inspirou os homens santos a escrevê-la. Então, submetendo essas 3 perspectivas ao crivo bíblico, entendemos que a visão ortodoxa é, de fato, a mais clara e a mais coerente com os textos bíblicos. Bom, essa é a primeira etapa aqui do nosso vídeo. Segunda etapa, vamos falar agora sobre a inerrância bíblica. Bom, já se falou, já se comentou a respeito de muitas contradições a respeito da Bíblia. Mas, de fato, essas contradições fazem sentido? A primeira coisa que você precisa compreender é que a narração bíblica não precisa de uma precisão de dados, de informações, para que seja considerada verídica. Eu te dou um exemplo disso. Quando você diz, por exemplo, que mora a poucos metros da sua casa, essa informação é imprecisa, é vaga, mas isso não significa que seja falsa, entende? Quando você diz, por exemplo, que a sua filha ou o seu filho tem 1 ano, sendo que na verdade ele tem 1 ano e 10 meses, 1 ano e 2 meses, não significa que de fato ele já não tenha 1 ano, certo? A falta de precisão desses dados não indicam a falta de veracidade do fato em si. Isso é uma coisa perfeitamente natural, porque a Bíblia foi escrita por homens a partir da sua própria linguagem. O conteúdo veio de Deus, mas a linguagem com a qual ela foi escrita foi pelos homens. Por quê? Porque ela era direcionada a homens. Então tinha que ter uma linguagem compatível aos homens também. Por exemplo, quando a Bíblia cita que o sol parou, sabemos que o sol não para, que o sol não se movimenta, quem se movimenta é a terra. Mas quando você traz essa informação sem precisão para os nossos dias, você compreende perfeitamente que o que ele quis dizer é que a terra parou. Ou seja, não anula o fato que o evento de fato aconteceu naquela época, certo? E essa é uma característica muito interessante, porque às vezes você vai ler na Bíblia, na Bíblia diz que Jesus curou tantos leprosos num determinado evangelho. No outro evangelho vai dizer que Jesus curou um número diferente de leprosos. Afinal de contas, qual é o correto? Em quem eu devo acreditar? Eu assistindo ao filme chamado Encontro Perfeito, encontrei uma resposta bem interessante para esse assunto. Uma jovem, claro que é um filme, então não é nada real, mas uma jovem se encontrava com Jesus em um restaurante, eles começavam a bater um papo. E Jesus conseguia provar para ela que de fato ele era quem ele dizia ser, através de alguns fatos que Jesus cita, que só aquela jovem conhecia. E ela indaga Jesus justamente no filme sobre essas contradições bíblicas. Ela diz a Jesus que de fato tem evangelho que diz que Jesus curou um número de leprosos e no outro evangelho que Jesus curou um outro número diferente de leprosos. E Jesus responde a ela no filme de uma forma bem simples e objetiva. Jesus olha para ela e diz: você lembra da última vez que você foi para o cinema com seu namorado? Ela disse: lembro perfeitamente. Você lembra que a sua mãe ligou para você naquele momento? Lembro. O que foi que você disse para sua mãe quando ela ligou para você? E ela diz: olha, eu disse para ela que eu estava no cinema com meu namorado. Ok, mas a sua cunhada não estava junto? Estava. Por que você não falou para sua mãe que além do seu namorado, a sua cunhada também estava junto no cinema? E ela respondeu para Jesus: por causa de um mero detalhe. Não respondi porque isso é apenas um mero detalhe. E Jesus disse a ela: é exatamente essa a resposta para as contradições que você encontra na Bíblia. Apenas um mero detalhe. Nada mais que isso. E por último, querido, para finalizar, sobre os textos bíblicos, você vai dizer assim: a Bíblia foi adulterada. Ao longo do tempo, alguém mudou e modificou ela,
de acordo com suas próprias conveniências. Como eu posso saber que ela não foi alterada ao longo do tempo? Nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, um grupo de essênios escreveram manuscritos e deixaram lá, escritos da época bíblica, dos tempos bíblicos. E esses escritos continham livros, cópias de livros do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, só não havia o livro de Esté e o livro de Neemias. Mas esses manuscritos encontrados naquela caverna eram os escritos mais antigos que haviam da Bíblia. Eram cerca de 800 escritos, e desses 800, 300 correspondiam a manuscritos bíblicos. Então, a diferença de tempo entre aqueles manuscritos e os que já existiam era de 1000 anos. Então, compararam o conteúdo da Bíblia, inclusive o conteúdo da sua Bíblia de hoje, com aqueles manuscritos antigos encontrados no Mar Morto, e adivinha, descobriram e atestaram que era o mesmo conteúdo, com fidedignidade total. E isso, querido, nos leva a crer que todo o conteúdo que você tem hoje na Bíblia, através dos originais que já encontraram, através das evidências arqueológicas que já encontraram, através de fatos científicos, através de textos e contextos bíblicos, de fato representam algo muito real. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. A Bíblia que você tem hoje é algo muito real, é algo perfeitamente autêntico, você não está sendo enganado. Bom, esse foi o momento hoje da palavra, onde nós tratamos um pouco sobre a veracidade do texto bíblico. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui embaixo na descrição e curtir, porque quando você curte, o YouTube acaba lançando o nosso conteúdo para outras pessoas, acaba expandindo mais. Então, fazendo isso, você nos ajuda muito. E mais uma vez eu quero te agradecer por ter estado conosco até aqui. E na próxima vez teremos mais conteúdos aí de qualidade, de nível, para abençoar a sua vida. Até lá! E nós estaremos esclarecendo que viveu em regiões da Palestina. O próprio Jesus, a gente vê na lei de Moisés, que foi dita nos Salmos, que foi dito pelo 24 de Lucas, onde ele disse que convém que se cumprisse, dizia que a Bíblia toda é inspirada por